e pela primeira vez em 10 anos que a gente está dentro do sindicato, nós recebemos uma proposta que 90% dela era não. Inclusive causas administrativas muito simples, de organização do local de trabalho, enfim. E foi uma surpresa muito desagradável, porque nosso sindicato tem por competência fazer uma negociação permanente o ano todo. Nós temos uma reunião do Conselho de Representantes, que se reúne uma vez por mês, então traz as demandas do local de trabalho, e essas demandas vão sendo repassadas para o Executivo. Então, boa parte do que estava na pauta era uma demanda represada de pequenas questões, mas que são importantes para a organização do local de trabalho. Por exemplo, as auxiliares de sala, hoje, não têm o direito de entregar a avaliação às crianças nas creches. Isso veio para a pauta. E a primeira resposta do secretário de Educação foi não. Um absurdo. Agora, depois que nós, no dia 7 de maio, nos reunimos em assembleia e avaliamos que a proposta da Prefeitura era insuficiente, sem dúvida, a pior nos últimos 10 anos que nós recebemos, nós entramos em estado de greve. A partir dali, tivemos 2 negociações. Uma com o secretário de Educação, numa segunda-feira, que evoluiu nessas questões administrativas, que são importantes para o funcionamento do local de trabalho. Por exemplo, tem uma cláusula que fala sobre a resolução 02 do Conselho Municipal de Educação. É aquela que chamamos, nas escolas, de resolução da aprovação automática. Pasmem vocês que o secretário de Educação fez que passasse no Conselho Municipal de Educação uma resolução que não tem nenhum outro critério. A criança, independente se ela sabe ou não, conhece ou não, ela é jogada para frente. Isso gera um constrangimento dentro das unidades, porque nós vivemos numa sociedade que você tem direitos e tem deveres. Da mesma forma, as crianças têm que aprender que elas têm direitos e responsabilidades. A responsabilidade dela é estudar. Nós nunca fomos a favor da reprovação. Mas esse item gera um constrangimento tremendo na nossa rede e, consequentemente, também um problema de qualidade. E a Secretaria de Educação se recusava até então a discutir esse item. Agora, depois dessa reunião, resolveu sentar, mas nós queremos uma reunião ainda, nesse momento, com o secretário de Educação para avançar nesse ponto. Outra questão administrativa, por exemplo, os plantões das UPAs. Nós acordamos na mesa com o secretário Daniel Moutinho, ele concordou em fazer plantões de escala corrida, como é no Estado, para que os trabalhadores possam se organizar melhor e não tenham prejuízo econômico. Ok, tudo certo. Sobre aviso do pessoal do SAMU, tudo certo. Na hora que vem no papel, vem não. Pô, nem palavra tem. É muito descaso com o servidor. É muito descaso. Então, esse tipo de situação é como uma represa. Uma hora, uma gota d'água faz o negócio transbordar. Então, por questões mínimas, o sobreaviso do SAMU é um absurdo. Eles acordam em mesa que vão pagar e só pagam para o chefe. Só pagaram para o chefe. Os trabalhadores da base ficaram chupando o dedo. E é uma mixaria. Então, nós esperamos que, pelo menos, as palavras dadas na mesa de negociação tenham peso de quem decide. Porque, como a gente diz, é uma falta de respeito com a gente. É uma falta de respeito com a categoria, né, que faz negociação permanente com a Prefeitura, da melhor forma possível, ouvindo, dialogando, buscando soluções conjuntas na medida do possível. Agora, evidentemente, aquilo que tange a investimentos e a melhoria e a decisões políticas, cabe ao Executivo tomar, e quando vem ela na mesa, depois não vem no papel, não estamos brincando de faz de conta. Nós queremos dizer sobre as questões dos dados econômicos. O prefeito vai à mídia dizer que nós estamos solicitando uma pauta que custa 1 bilhão e 200 milhões. Olha, sinceramente, nós adoraríamos que todo esse recurso viesse como investimento para o serviço público, porque na nossa campanha já diz, dinheiro público para o serviço público, e não para empresas terceirizadas, né, não para cargos comissionados. Nós queremos dinheiro público para o serviço público, para os concursados e para estender o serviço público. Por quê? Porque o serviço público é o retorno que o Estado dá, o Estado, no entendimento geral, o município, no caso, dá para os cidadãos que têm os seus impostos recolhidos na fonte. É a forma de dar um retorno a essa sociedade. E
Infelizmente, não é isso que nós estamos pedindo na pauta. O que nós colocamos na pauta são cláusulas históricas. Nós perdemos com os planos econômicos da década de 80 e 90 em torno de 260% do nosso poder aquisitivo. Nós colocamos isso na pauta para todo prefeito lembrar que nós não vamos aceitar perdas salariais. No governo Angela Min, nós tivemos quase 12% de perda. No governo Dário, nós recuperamos quase 10% disso. E o governo César já nos impôs, o ano passado, um parcelamento da inflação. Esse ano, a proposta é nos impor perda salarial. Primeiro fez uma proposta de 4%, quando os índices nacionais giram entre 8% e 8,4%, ele nos propõe 4%. Ele está nos propondo perder 4%, no mínimo. E agora, quando nós deflagramos greve, logo após nós tivemos outra mesa, que essa casa aqui teve, se não me engano, foi o líder do governo que solicitou, e ele nos recebeu prontamente. Naquele dia esteve lá o vereador Afrânio, que os vereadores foram convidados, o vereador Afrânio esteve os representantes do vereador Pedrão na mesa, que nos ajudou bastante, inclusive, porque o que aconteceu? O prefeito, o secretário de administração colocou na mesa os seguintes pontos para resolver, porque nós chegamos num denominador agora que temos alguns pontos para resolver. Quais são? A reposição salarial, que, como eu falei, está em torno de 8%. Na última proposta que veio, nos propõe, em vez de 4% de uma vez só, já nos propôs 0,6%. Pero 2% agora, 2% em outubro e 2% em janeiro de 2016. Inaceitável, sabe? Abaixo do índice e ainda com esse tipo de parcelamento. E o PCCV, que essa casa nos ajudou a construir, a aprovar, com toda a anuência do Executivo Municipal, prevê que o prefeito tem que começar a pagar agora 30% do plano. 20% no ano que vem, 30% no terceiro ano e mais 20% no quarto. Uma forma de facilitar a aplicação do plano e do município ter condições de absorver o impacto financeiro desse investimento. A proposta do prefeito veio para pagar 20%. Não podemos aceitar um rebaixamento. Nós já fizemos greve o ano passado para poder conseguir o acordo que virou lei. Então, impraticável a gente aceitar essa proposta. Também outro ponto importante é a questão da hora-atividade do magistério. A hora-atividade para o magistério é algo fundamental, porque garante que o professor e os trabalhadores do magistério tenham condições de planejar, avaliar e estudar dentro da sua carga horária. Isso é inerente à função do professor, dos trabalhadores do magistério, que vai ajudá-los na melhoria da qualidade do ensino. Hoje nós temos três tipos de hora-atividade. Um grupo que tem em torno de 40%, outro que tem 33% e outro que tem 30%. Nossa lei, que é o Estatuto do Magistério de 86, determina que tem que ser 40% para todo mundo. Nós estamos solicitando que a Prefeitura apresente uma proposta. Essa proposta é uma contratação em torno de 100 professores, em média, e a gente espera, e colocamos como sugestão, que eles contratem a partir do ano que vem, parcelem o pagamento da hora-atividade. A resposta veio 0, não tem proposta. E a questão que a gente chama do PSF, do programa da gratificação do Programa Saúde da Família, que é a desoneração do PSF, que é uma dívida que o governo tem com os trabalhadores da saúde, que ele há anos vinha descontando dessa gratificação, gratificações já presentes no nosso estatuto, dizendo que aquela gratificação já continha esses outros valores. Hoje a Prefeitura reconhece que vinha fazendo isso de forma equivocada, mas não apresenta uma contraproposta para poder pagar esse débito com os servidores da saúde. Bom, para concluir, eu quero colocar para vocês alguns pontos importantes nesses minutos que me faltam. Os dados econômicos da Prefeitura. O prefeito vem colocando, e o secretário de administração reiteradamente na mídia, e o secretário Caporal também, das Finanças, não há recurso para pagar a inflação que os servidores querem, nem o PCCV, nem a hora-atividade. Bom, eu não vou entrar no desvio que a Polícia Federal apurou dos 35 milhões da Operação Alvo de Rapina, porque, inclusive, isso tem sido objeto de debate aqui dentro dessa Câmara, porque senhores vereadores participam desse processo de ambas as partes. Mas tem vários contratos feitos na Prefeitura, como o contrato com os contadores, com uma empresa de software
de contabilidade. 11 milhões. Não funciona. E já tinha o software. Contrato da Secretaria Municipal de Educação, 5 milhões e meio para um programa de avaliação. O programa já era desenvolvido pelos professores da rede. Nesse momento, Contrato de arquivologia com a empresa de Palhoça, 11 milhões, para guardar papel, sempre nós temos um arquivo público aqui que daria conta disso. Por baixo isso, por baixo já pagaria a nossa database e sobraria dinheiro. Tá? Por baixo. Mas tem mais dados que a prefeitura está omitindo, e vocês têm o direito e o dever de cobrar. Quais são? ISS. Alguém acredita que caiu a arrecadação de ISS nessa cidade, que recebeu 3 milhões de turistas nos últimos 4 meses, o imposto sobre serviços? Impossível! E o secretário Caporal, quando falou para nós, falou, mostre os dados. Ele pediu para tomar um café e não voltou mais para a mesa. Tá? ICMS, houve um aumento de 5,45%. O IPTU, vocês aprovaram, 50% de aumento. Fundo de participação dos municípios, houve um incremento de 2014 para 2015, em torno de 5,43%, mais 0,5% agora em junho, mais 0,5% em outubro, que o governo federal aprovou. Fundeb, incremento de quase 6%. Isso, grana que vem direto do governo federal para cobrir despesas referente aos servidores públicos. Então, ontem nós recebemos um relatório extraoficial de um vereador aqui da casa, que mostra que a previsão de arrecadação da prefeitura é uma previsão pessimista, porque o secretário Caporal é um senhor pessimista, ele não consegue enxergar o caráter. Por exemplo, foi aprovado aqui o plano diretor, que libera construções para tudo quanto é lado dessa cidade, significa aumento de impostos. O próprio ISS, a vocação turística de Florianópolis, ele não leva em consideração essas questões, mas ele coloca que vai ter uma arrecadação em torno de 10%, aumento da arrecadação em torno de 10% na cidade. Como ele nos propõe uma inflação de 6% parcelada em 3 vezes? Como propõe o rebaixamento da proposta do PCCV de 30% para 20%? E lembro, a impactação financeira, esse investimento que o município vai fazer nos servidores, custa 48 milhões de reais ao ano. Ao ano. Completamente absorvível. E aí, queria concluir de fato, dizendo o seguinte, o prefeito municipal se coloca numa posição intransigente quando hoje divulga na mídia, nós não fomos notificados, que está judicializando a greve como abusiva e ilegal. Olha, de fato a gente fica, no mínimo, indignado com a situação dessa, e queremos dizer para o prefeito que nós vamos continuar a mobilização, estamos com quase 100% da educação parada, 80% da saúde parada, 75% da assistência, 60% de obras. E vamos continuar forte, com judicialização ou não, porque nós não vamos aceitar rebaixamento de salário. E nós queremos comprometimento dos senhores vereadores, principalmente aqueles que são da base do governo, de que façam com que ele cumpra a lei. Cumpra a lei que essa casa aprovou, cumpra a Constituição e pague no mínimo o índice inflacionário. Tem condições para isso. O impacto que gera tem uma consequência direta para os senhores. Pode ter certeza que os familiares, as famílias vão cobrar dos senhores também que ajudem a resolver o impasse. Porque a responsabilidade de administrar o município é tanto do Executivo quanto do Legislativo. Principalmente dos vereadores da base do governo. Hoje, notadamente, 95% da Câmara de Vereadores. Então, a gente espera que os senhores vereadores se comprometam em cobrar que o prefeito resolva o impasse. E tem mais questão, o prefeito, no meio de uma greve, está dizendo que vai para o Japão. Vocês não podem conceder isso, é uma irresponsabilidade por parte do prefeito. Ele tem que ficar na cidade e resolver os problemas que lhe cabem. Ele foi eleito para isso. Ele não pode renunciar a um dever que a sociedade o deu competência. Então, a gente espera... 1 minuto para você concluir. Okay. Então, a gente espera um pouco mais de objetividade nas negociações por parte do Executivo, para a gente resolver o impasse. Acreditamos que o que estamos pedindo é mínimo,
dentro da importância do serviço que a gente presta para essa cidade e o reconhecimento que essa sociedade dá para esse serviço. Principalmente vocês, vereadores, que sabem muito bem buscar os resultados desse serviço público nas suas comunidades, quando apoiam as nossas lutas e também buscam com isso louros para os seus mandatos. Obrigado. Uma parte. Uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem, Nós presidente. temos aqui simplesmente foi um requerimento para uma exposição de uma solicitação do Citrazen e nós precisamos Presidente, continuar com o é trabalho. importante nesse Então, momento questão de ordem, vereador. aproveitar que o amigo está aqui ainda na casa. A sessão foi suspensa e não cabe questão de ordem, só para ouvir o Citrazen 15 minutos, ok? Então, eu quero agradecer imensamente o nosso companheiro, presidente do Citrazen, Alex Santos. Né? Eu acho que essa casa vai estar sempre à disposição para fazer o entendimento dentro da democracia, por isso que nós vamos atender vocês sempre, dentro de pré-solicitação e dentro da boa convicção da boa vizinhança. Tá? Muito obrigado a você pelas suas palavras e um abraço. Muito obrigado.